Quando a gente começa a estudar uma outra língua, é super natural, acontece com frequência para muitas pessoas, simplesmente transpor, pensar primeiro na sua língua materna e depois na língua estrangeira que está estudando. Então a gente pensa e automaticamente a gente tenta traduzir para a língua que a gente está estudando, sabe? Para o idioma estrangeiro. Pois é, isso nem sempre funciona. Então, se tu acha que tá falando inglês super bem só porque tá transpondo o português para o inglês, será? Vamos pensar de novo. Vem comigo. Oi, gente! Aqui é a Letícia Fontoura da Norte Idiomas, mais uma vez, trazendo umas dicas para vocês, hoje de inglês. Eu separei aqui 5 coisas que eu acho que os brasileiros estão errando em inglês, porque a gente simplesmente pensa em português e depois traduz para o inglês. Então, a primeira coisa que eu separei aqui para vocês é chamar professor de teacher. Talvez vocês estejam abalados com isso, porque é super normal, principalmente nos cursinhos, a gente chamar teacher, os próprios professores se chamam, o teacher. Pois é, só que isso é coisa de brasileiro. Nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou qualquer país de língua inglesa que tu for, eu não acredito que isso vá acontecer. Ninguém vai chamar professor de professor. Claro que ele continua sendo professor, ele é o teu teacher, mas a gente não se refere a ele assim, teacher, porque para eles não faz sentido isso. Da mesma forma que tu não chamaria um arquiteto, por exemplo, hi architect, não é mesmo? Então, por isso que teacher a gente não vai falar assim. Então, realmente isso é coisa de brasileiro, tá? Então, se tu for para os Estados Unidos e for fazer um intercâmbio e estudar lá, provavelmente tu vai chamar o teu professor, assim como ele vai se apresentar desse jeito, ele vai chegar e vai escrever o título dele, que vai ser Mr., se ele for um homem, ou Miss ou Mrs., se for uma mulher, e depois o sobrenome dessa pessoa. Então, no meu caso, eu seria Miss Fontoura. A segunda coisa que eu separei aqui para vocês é o I want. Então, quando a gente vai num restaurante, principalmente, a gente vai lá, olha o pedido, chama o garçom e fala, então, eu quero essa massa aqui. Pois é, só que em inglês dá bem ruim se a gente chega e fala I want the pasta. Eu quero a massa. Fica muito estranho. Sou até um pouco rude ou não natural. Então, eu aconselho vocês que vocês digam expressões como I'll go with the pasta, que significa, vou escolher a massa, ou de repente, I'd like the pasta, please, que eu gostaria da massa, ou could I have the pasta, então, eu poderia comer a massa, eles são bem mais formais quando eles vão a restaurantes. A terceira é o I'm fine. Não que a gente não possa dizer quando alguém pergunta how are you e tu diz I'm fine, a questão é que quando a gente fala I'm fine, tem até um sentido meio negativo. Por exemplo, não quero falar sobre, quero ficar quieto. Então, eu aconselho vocês na hora de responder um how are you, responder como I'm good. Eu acho que é 1000 vezes mais usado do que I'm fine. E o I'm fine, para vocês terem uma ideia, tem até uma conotação de não, obrigada. Por exemplo, se alguém te oferece, sei lá, alguma coisa e tu não quer, tu fala I'm fine, sabe? Não quero, obrigada. Então, I'm fine talvez não tenha esse sentido tão positivo quanto vocês pensem. A terceira coisa, então, é o... Essa é a terceira? Não, essa é a quarta coisa. A quarta coisa é o have para a idade, porque em português a gente tem a idade, né? E em inglês a gente está. Então, a gente vai dizer I am e a tua idade, que eu não revelarei a minha. Mas então eu não diria I have para minha idade, tá bom? Jamais. Assim como no último tópico, a gente não usa have para existência de alguma coisa. Então, por exemplo, eu não digo have a party this week, né? Tem uma festa essa semana. Eu diria there is a party this week, tá? Até porque se tu falar have a party this week, a pessoa talvez vai entender que tu vai dar uma festa essa semana. Então, cuidado aí se de repente ela não vai aparecer na tua casa 2 da manhã, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal, ativa as notificações, dá o teu like se tu gostou. E é isso, manda para algum amigo teu, de repente a gente aí vai viajar cada vez mais falando um inglês mais natural, mas não se preocupem porque é importante a gente tentar se comunicar, isso é o mais importante. Mas de repente, às vezes, a gente se comunica e não sai do jeito como a gente gostaria. Então esse vídeo é para isso, tá bom? Beijo e até a próxima!